Lá que Jesus está voltando. Natureza? Sim. Natureza. Daqui. Terremotos. Está aumentando a temperatura da terra. Ano passado teve um dia, fez um calor tão insuportável. Rio de Janeiro, os termômetros marcando 50 graus. Quem lembra disso? Diga amém. Aumentando a temperatura. Pastor, mas isso a ciência explica. Eu sei. Camada de ozônio, buraco da camada de ozônio, a radiação do sol está cada vez mais forte na Terra. Eu sei, irmãos, eu sei disso, é ciência. A gente não discute ciência aqui. É Bíblia. É Bíblia. Essa inundação, essa destruição no Rio Grande do Sul, isso é Bíblia, irmãos. É Bíblia. Sabe o que acontece quando o sol está muito forte na terra? Aquece a água do oceano. Os nossos polos são cobertos de gelo. Sabe o que acontece quando aumenta a temperatura do oceano? Ou melhor, a temperatura das águas? O gelo das geleiras começa a derreter. Aqueles gigantescos icebergs começam a se soltar e começam a derreter. E quando derrete, sabe o que acontece? O nível do mar começa a subir. O que eu vou falar para vocês agora não é uma profecia para assustar, é algo científico. Existem lugares que vão deixar de existir daqui a alguns anos. O Brasil tem lugares assim. Exemplo, existem lugares do Rio de Janeiro, existem lugares de Pernambuco que vão deixar de existir. Ciência, não é Bíblia apenas que diz, é a ciência. Países baixos, como Irlanda, por exemplo, países como o Paquistão, deixarão de existir daqui a alguns anos, porque as águas estão subindo. Subindo. É bíblico. Terremotos. Quando a Bíblia fala de terremoto, não é que vai acontecer um terremoto, não é isso. Com mais frequência, se você não sabe, esse mês aqui que passou, aconteceu um terremoto aqui no Brasil. No Brasil. É claro que numa proporção menor, mas aqui no Brasil aconteceu. Lugares, aconteceu terremoto. O terremoto está acontecendo, maremoto, estão acontecendo com muito mais frequência no mundo inteiro. Isso é sinal. Olhe para a natureza. A natureza está mostrando que Jesus está voltando. Posso ouvir amém, queridos? Isso é um sinal. Esse calor insuportável que tem feito, o aquecimento das águas, a seca em alguns lugares, esses lugares que estão deixando de existir por conta de seca, e existem lugares que estão alagando. Esse desequilíbrio da natureza é o próprio Jesus dizendo: eu estou voltando para buscar minha igreja. Fique atento, Jesus está voltando e Ele vai nos buscar. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. As pestes, as doenças. Pastor, a Covid-19 é bíblico, irmãos. É bíblico. É castigo, não é castigo. É sinal da volta de Jesus. Essas doenças que estão aparecendo. Eu estou indo no hospital todo dia, irmão. Estou todo dia aqui nesse hospital Brasilândia para ver o meu pai. O hospital está lotado, irmãos. Aí então eu vou no convênio. Pai, esses dias eu fui no convênio, fui levar a minha esposa numa consulta não, ela não estava bem, fomos no convênio, falei para ela, graças a Deus que você está grávida, fila preferencial, e quando esse bebê nascer, já vamos arrumar outro para continuar usando. Estou brincando. Brincadeira. Mas o hospital lotado, vai no convênio. Eu acho que aqui no Brasilândia está sendo até mais rápido do que muitos hospitais aí. E esse tempo, essas doenças, é dengue, mas essa dengue não é uma dengue que a gente via antigamente. Eu tive dengue.
Eu tive dengue quando eu tinha uns 18, 19 anos, ou seja, mais de 20 anos atrás. Não era igual essa aqui de hoje. Esse mosquito de hoje não está de brincadeira, não. São pestes, são doenças cada vez mais frequentes. A Covid foi uma prova que Jesus está voltando. Uma prova que Jesus está voltando. Olhe para a natureza, sociedade, natureza. E em terceiro lugar, olhe para a igreja. Eu já vi pessoas dizendo: Israel é o relógio de Deus. Não, não é. Não é Israel, é a igreja. Olhe para a igreja. E o que Jesus falou sobre a igreja dos últimos dias, dos últimos anos? Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Primeiro, Jesus falou que na igreja surgirão falsos profetas, falsos cristos dentro da igreja. Eu quero que você entenda que o falso Cristo, o falso profeta, não é uma falsa religião. Não é aquela religião A, B ou C que talvez você pensou. Não é aquela religião lá que adora não sei o que, que adora pedra, que adora o animal, o elefante. Não, não é isso. Na igreja. E o texto ainda diz: enganarão a muitos. Está aqui, versículo 11: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe por que engana? Sabe por que engana? Porque parece demais com o verdadeiro. Sabe por que engana? Porque faz milagres igual o verdadeiro. O falso profeta, ele cura. O falso profeta, ele arrasta uma multidão. A igreja vai estar lotada de pessoas. Mas é um falso profeta, é um falso ensino. Nunca existiu tantos falsos profetas na humanidade como nos dias de hoje. Posso ouvir um amém, queridos? Mas não aparece de verdade. Olha lá, tem louvor. Olha lá, fala em línguas. Olha lá, expulsa demônios. O que Jesus vai dizer naquele dia? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Falsos profetas, falsos ensinos. O final dos tempos, nós teremos muitas pessoas assim, desse jeito. Nós já estamos no final dos tempos. Teologia da prosperidade. Isso é um falso ensino. Ué, pastor, mas o pastor não acredita em prosperidade? É claro que eu acredito, e eu prego isso todo dia aqui. Eu creio que Deus prospera. Eu creio, testemunho maravilhoso aqui do Danilo. Isso aqui é Deus puro, irmãos. Posso ouvir um amém? Mas não é a nossa motivação. Ninguém está vendendo bênção aqui. Ninguém está comercializando bênção. Ninguém está dizendo aqui que se você for crente, a tua vida fica. Não, ninguém está dizendo isso. Teologia da prosperidade ensina isso. Que se você estiver na luta financeira, Deus não está na tua vida. Quem disse? Quem disse? Teologia inclusiva. Aquilo que a igreja sempre pregou que é pecado, porque está na Bíblia, hoje em dia as igrejas estão aceitando. Pecados de origem sexual. Pecados de origem sexual. A igreja está aceitando. Por quê? Porque a demanda está aumentando. Tem um monte de gente aí, irmão, que está com a vida toda atrapalhada, sexualmente dizendo. E a igreja, para não perder essa fatia do bolo, em muitos lugares está se aceitando. Deus ama a todos. É verdade que Deus ama a todos, mas Deus odeia o pecado. E ainda que a igreja não fique lotada, não tem problema. Até o fim nós vamos pregar contra o pecado, porque isso está na Bíblia. E nós pregaremos aquilo que a Bíblia ensina, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir e exaltar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pecado é pecado. Mas são falsos profetas. São pregações antropocêntricas. A palavra antro vem de homem. Por isso que nós estudamos antropologia. É o estudo do homem.
As pregações, ela não tem Cristo no centro. São pregações que o homem está no centro. São cultos feitos para os homens, não homens no sentido do culto de homens. Amém, queridos? Para o homem, ser humano, massagear o ego do homem. Os louvores que falam para o homem. Não. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da pregação. Mensagens de autoajuda não é bíblica. Mas vai fazer a pessoa se sentir melhor. E quem disse que o evangelho é para fazer alguém se sentir melhor? O evangelho é para fazer a pessoa se arrepender do pecado. Mas eu gosto, me deixa feliz. E quem disse que o evangelho é para você gostar e te deixar feliz? Isso daí é stand-up, irmãos. Assiste um stand-up, assiste um filme, não tem problema, viu? Não tem problema. Mas isso não é evangelho. Evangelho é arrependimento. Evangelho me faz sair daqui triste. Evangelho me faz sair daqui pensando: meu Deus, eu preciso melhorar minha vida, preciso dar um jeito na minha vida, preciso buscar mais. Quem está entendendo, diga amém. Semana passada a pregação, irmão, foi tão maravilhosa. Teve gente que acabou o culto e falou assim: pastor, eu preciso dar um rumo na minha vida, preciso dar um jeito na minha vida. E Deus é tão bom que eu vi a pessoa essa semana nos cultos aqui. Falei: oh Deus é maravilhoso. Constrangimento.